Escola Bíblica Dominical, dia 17 de novembro de 2024, dando sequência no nosso série de estudos de cartas da prisão, na carta de Paulo aos Filipenses, na segunda parte hoje do estudo de Filipenses. Nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 2 da carta de Paulo à igreja de Filipos. Filipenses capítulo 2 diz o seguinte: e vos vivificou, estando mortos. Estou lendo Efésios. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua bondade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre qual resplandeceis como luzes no mundo, retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido sobre sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e me regozijo com todos vós. Por esta mesma causa, vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Mas confie no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso estado. Porque não há nenhum homem como ele, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não as coisas que são de Cristo Jesus. Mas também conheceis o caráter dele, e que, como filho ao Pai, tem servido comigo no Evangelho, de modo que espero enviá-lo a vós logo, assim que eu descobrir o que irá acontecer comigo. Mas confie no Senhor, que também eu mesmo irei ter convosco em breve. Contudo, julguei ser necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e companheiro de trabalho, companheiro de lutas e vosso mensageiro, para prover as minhas necessidades. Porquanto ansiava por todos vós e estava muito angustiado, porque tinhais ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, envio-o a vós com mais cuidado, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e para que eu tenha
menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e tratai-o com grande estima, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida, para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Amém? A nossa frase do dia é de J.C. Ryle, que diz: o verdadeiro cristão é chamado a ser soldado e deve se comportar como tal desde o dia de sua conversão até o dia de sua morte. Amém? Eu estava conversando com a irmã Teresa ali fora, e eu sempre falo isso, sempre repito isso, que o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem aversão em ser inútil. O verdadeiro cristão, ele não quer competir, ele quer contribuir para o avanço do reino de Deus, para a salvação de vidas. Tudo que tiver dentro desse plano de salvação de vidas, de serviço aos irmãos, esse verdadeiro cristão vai querer participar. Eu sempre gosto de falar, principalmente na Santa Ceia, onde tem muita gente, até gente fora, gente que gosta da igreja, gosta dos louvores, não só dessa igreja, mas de várias, são simpatizantes da fé, mas não assumem um compromisso com o Senhor e pensam que está tudo bem. Não está. O verdadeiro cristão, ele tem compromisso, ele não se envergonha do evangelho e nem de ser evangélico, e ele quer participar da obra do Senhor. Eu não faço a obra, eu não faço a minha obra, eu participo com o Senhor da obra que é dele. O Senhor concede misericórdia para a gente participar daquilo que ele está fazendo. A gente mesmo não faz nada, a gente participa. Então, essa frase aqui é muito pontual, porque hoje tem muitos cristãos que não se comportam como soldados, eles se comportam como um jardim de infância, onde você que é mais maduro tem que cuidar dele como se ele fosse uma criança, como se fosse uma babá, dar leite, cuidar, como se estivesse trocando fralda, ninando, passando a mão na cabeça, correndo atrás, como se fosse uma criança que não sabe o que faz, e não se comportando como soldado. Eu não lembro qual autor mais, não sei se é John Wesley, qual é, que diz que todo dia ele levantava da cama e olhava para o capitão e dizia: quais são as ordens de hoje, o que eu vou fazer hoje, e não cruzar os meus braços e falar assim: se ninguém me ligar, se ninguém sentir minha falta, eu vou mudar de igreja. Então, essa frase aqui é muito importante para a gente entender que o que nós somos em Deus como cristãos? Soldados. Nós temos um capitão, que não sou eu, e nós devemos nos comportar como tal, e ir à luta e dar a nossa vida por essa causa. Assim como nós estamos estudando, como o apóstolo Paulo, esse mesmo nome aqui estranho, que quando você tiver o seu filho aí, o próximo, você pode colocar nele, Epafrodito, é um nome lindo, Epafrodito Neto. Ele esteve doente à beira da morte, pela causa do Evangelho, e a gente hoje canta: gastarei minha vida aos seus pés. E o pastor Marcos falou ontem no culto, né? E a gente não gasta 10 minutos aos pés da palavra, que dirá aos pés, né? Eu quebro o meu vaso. O vaso que aquela mulher quebra, o perfume, ele valia o preço de um ano de trabalho. E ela quebrou aos pés de Jesus. Aí a gente canta: eu quebro meu vaso. Não quebra não. Quebra não. Pelo preço que ele vale, você não quebra. Você não daria esse tempo todo para o Senhor. Então isso é muito importante para a gente estar refletindo. A nossa introdução aqui diz: mesmo uma igreja madura e saudável, como a dos Filipenses, tinha suas dificuldades. Havia alguns problemas de relacionamento, e neste capítulo 2,
Paulo precisa abordar a questão da humildade no tratamento mútuo, ou seja, no tratamento um com o outro. Paulo está ensinando aqui: tede em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você estudando esse capítulo dentro do contexto dele, a gente vai entender que Paulo está ensinando humildade para os irmãos da igreja. Vocês têm que ser humildes assim como Jesus era humilde. Tede em vós o mesmo sentimento. Ele, existindo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Essa semana teve um fato muito triste para a igreja evangélica brasileira, e a gente já estudou isso aqui na carta de Paulo aos Romanos, que a tristeza que é quando irmãos processam uns aos outros perante o mundo, perante a justiça mundana, sendo que era para o cristão tem que escolher levar o prejuízo, não é verdade? A Bíblia ensina isso, e não levar os irmãos aos tribunais. A gente vê denominações aí brigando na justiça para não usar o nome, que a igreja cresceu ali e tal, brigando, essa briga. E isso tudo é uma falta de humildade, a falta disso que Paulo está ensinando para a igreja, para essa igreja de Filipos, que era uma igreja madura, uma igreja saudável, mas que tinha problemas de relacionamento. Volto a repetir o que a gente disse na aula passada. Se dentro de casa, nas pessoas que a gente mais ama, a gente tem problemas de relacionamento, que dirá na igreja onde se reúne várias famílias, várias opiniões, várias pessoas. Onde houver pessoas, haverão conflitos de relacionamento, problemas de relacionamento. Mas uma chave que a gente sempre tem que virar é o seguinte: nós somos cristãos. Então, as coisas têm que acontecer e se resolver da maneira de Cristo e não da nossa. Não é olho por olho e dente por dente. A Bíblia vai ensinar de outra maneira aqui, usando o nosso modelo supremo, que é Cristo, como Cristo agiria nesses momentos. Então é isso que Paulo vai abordar no capítulo 2, ensinando, abordando um ponto, a questão da humildade e entre o relacionamento entre os irmãos. Primeiro ponto aqui, alto, é o padrão dos relacionamentos. No versículo 1 ao 4, que Paulo diz, no capítulo 2: se portanto eu vou ler em outra versão, porque essa minha versão aqui não é muito clara. Filipenses 2. Vou ler na Nova Tradução da Linguagem hoje. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, o que nós chamamos de denominador comum. Para conseguirem cumprir a exortação que lhes será feita, os filipenses precisariam levar em conta as excelentes condições e privilégios que eles já desfrutavam. À luz dessas coisas, eles tinham bons motivos para viver uma unidade entre os irmãos. Então, o que Paulo está ensinando aqui, em outras palavras também, que não é só estar junto, não é só estar junto, é estar do lado, ou vice-versa, não é só estar do lado, mas é estar junto, é estar unido. Estar reunido, estar no mesmo lugar é diferente de estar unido, de mente e de alma, a Bíblia está falando aqui. Então a motivação que os filipenses tinham, primeiro ponto aqui, a motivação, exortação ou incentivo por estarmos em Cristo. Qual que é a motivação de estarmos unidos?
a nossa motivação? O incentivo? Estamos em Cristo. Nós temos alguém a quem nós queremos agradar. Nós temos alguém que nós vamos prestar contas. Nós temos alguém que nós estamos buscando viver de acordo com aquilo que Ele ensinou. Então esse é o nosso incentivo. Não é porque o irmão é amável ou não. Geralmente vai ser o contrário. Nem quando nós olhamos para nós mesmos, tem dia que a gente não gosta da gente mesmo. Tem dia que eu estou com a raiva de mim, direto é isso. Que raiva de você, cara. Você não promete, você não cumpre o que você promete. E é uma discussão interna. Nem a gente está amável todos os dias. E às vezes a gente sai de casa esperando que o mundo esteja amável. E não é isso que a gente vai encontrar. Não é isso que a gente vai encontrar em casa. Não é isso que a esposa não acorda todos os dias amável. E nem nós, nem os filhos. Então é onde que o amor entra. O amor é o quê? O amor é decisão, né? O amor ele é racional. Eu escolho amar. Você vai olhar, quando a gente vira adulto, a gente entende que a mãe da gente falar que ela vai sumir e deixar tudo para trás. Por quê? Porque está difícil. Mas é isso. Qual que é a minha motivação de não sumir e deixar tudo para trás? Por estarmos unidos em Cristo. Essa não é a vontade de Deus. Essa é a minha. É a minha. O instinto de luta ou fuga. Ou eu luto para aguentar, ou eu fujo do problema. E em Cristo nós temos a motivação para estarmos unidos, porque nós estamos com Ele. Às vezes os irmãos só dão motivo para a gente desistir. Às vezes a gente chega na comunhão e a cara feia de um não cumprimentou, o outro está de beiço, o outro está ali, o outro não veio, o outro postou em direto. Fala, meu Deus, dá-me força e sabedoria. Então, a gente tem a vontade de virar um monge, né? Muitos fizeram isso, né? Eu vou viver isolado aí numa fazenda, sozinho, meditando, orando, buscando a Deus, jejuando, e vai ficar tudo bem. E não é isso. O grande desafio de ser cristão é relacionamento. E começa de casa para fora, né? O pastor bem falou, não adianta eu querer ir para a África ou ganhar a Trindade para Jesus, sendo que o meu desafio é cuidar da minha vida, da minha casa, do portão para dentro, contribuir ali na igreja, depois pensar lá fora. O que dá tudo errado? Porque as pessoas pensam lá fora, depois na igreja, depois em casa. Aí arrebenta tudo. Então o grande desafio e o incentivo é estar unidos em Cristo. Porque se eu não tiver Cristo, irmão do céu, eu já tinha ido embora muito tempo, não sei para onde, para o mais longe possível, viver sozinho e egoísta. Porque a vida em casamento, em comunidade cristã, profissional é difícil. Onde tem pessoas é difícil viver. Mas aí acende aquela chave que a gente volta lá atrás. Por estar unido em Cristo. Essa é a minha motivação. Eu tenho que amar minha família, eu tenho que amar meus irmãos da igreja. Ah, mas eles... Isso, irmão. Aquele irmão mais difícil. Onde abundou o pecado tem que superabundar a graça. É o desafio. Eu tenho que orar para conseguir isso. A motivação é estar unido em Cristo. Segundo, a consolação do amor do Pai que foi derramado em nossos corações. Paulo diz isso, né? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes e o amor dele os anima. Então a força para a gente suportar, estar unidos, não é nossa. A nossa força é para nos afastar. Mas a força que vem de Deus é que nos anima, é que nos fortalece. E essa consolação do amor de Deus que foi derramada em nossos corações. Isso que Paulo está ensinando para eles. Porque muitos poderiam dar desculpa. Não, eu não aguento não. Eu não aguento, eu não sou obrigado, eu não estou ganhando nada com isso, e eu não sou obrigado a nada. Meu corpo, minhas regras, minha vida, minha doutrina. Mas Paulo ensina para eles, olha, vocês participam do Espírito de Deus, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele vos anima, e também, olha o ponto 3, a comunhão do Espírito, que comunica ao nosso coração o amor de Deus. Então,
estar cheio do amor de Deus entra naquela premissa da frase que a gente fala sempre: o meu modo de me relacionar com Deus muda o meu modo de me relacionar com as pessoas. Então a comunhão com Deus faz com que eu tenha no meu coração, seja comunicado ao meu coração o amor de Deus. E como é que é o amor de Deus? Um amor gracioso, um amor misericordioso, um amor que olha para mim hoje, não merecendo ser amado, não sendo amável, e Ele me ama, não merecendo perdão e me perdoando, não merecendo misericórdia e tendo misericórdia. Então eu preciso aprender, a igreja, tanto de Filipos como a igreja de hoje, aprender a amar com o amor que Deus nos ama. Porque se Deus nos amasse de acordo com o nosso mérito, de acordo com aquilo que nós merecíamos, o que seria de nós? Mas a gente, muitas das vezes, quer amar as pessoas baseado no mérito delas. E se a gente for assim, a gente está sendo carnal, porque nem as pessoas nem nós merecemos amor da quantidade que nós temos interesse de receber. Nós não merecemos, as pessoas não vão merecer, mas naquele velho ponto, nós somos cristãos e precisamos amar, precisamos ser cheios do amor de Deus. Porque qual é o amor humano? Vamos falar de humanidade. Qual que é a maneira de amar da humanidade? O amor humano é egoísta. O ser humano em pecado em si, filho de Adão, o amor dele é egoísta. O amor dele é conveniente. Se eu amar a irmã Vera, pode ser que a irmã Vera vai retribuir de uma maneira que vai me beneficiar. Então eu vou amar a irmã Vera. Mas se eu amar a irmã Beth, não vai sair nada. Então eu vou deixar a irmã Beth de lado. É egoísta. Mas eu não vou ter nenhuma recompensa com ninguém. Aqui não vai render nada para mim, então eu vou amar ninguém, eu vou amar a mim mesmo. Tem aquele meme que está rolando agora, né? A pessoa compra alguma coisa e posta lá: mimimei, comprei mesmo, comprei para mim. Entendeu? O amor humano é para ele. E o amor de Deus não. O amor de Deus é sacrificial, é ágape, é para o outro, buscando sempre o interesse do outro. Eu brinquei com minha esposa semana, falei para ela: você está pensando que você casou por quê? Você casou para ser feliz? Foi. Não, você casou para me fazer feliz e vice-versa. Você está pensando que tudo que eu faço para você, com você, eu queria? Não. Então, você tem que fazer o que eu gosto também. Não. Aí, um tom de brincadeira, né? Mas o amor de Deus, o nosso amor tem que ser assim, buscando sempre, segundo a Bíblia, o nosso interesse, mas também o do irmão. Fazer o que o outro vai fazer bem para o outro. Nem sempre que vai fazer bem para o outro vai fazer bem para mim. Quando eu falo para ela, eu quero fazer isso, eu preferia ficar deitado ali no chão da área do que fazer o que ela está pedindo. Mas a gente vai. Por quê? Porque para ver um sorriso no rosto, você come, tá amargando a boca, mas que delícia. Mas por quê? Para o bem do outro. Então é assim que Deus nos ama. O que Cristo falou lá no jardim do Getsemane, lá, a oração dele: Pai, se possível de mim, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. O amor vai ser sempre assim. Por amar alguém, por amor à família, a gente se sacrifica para o bem deles. Tem a música de Juliano Som que para que outros possam viver, vale a pena morrer. O homem principalmente, para que a família possa sorrir, para que a família possa estar bem, o homem vai fazer muito sacrifício. A mulher é chamada para respeitar o marido, o homem é chamado para morrer por ela. Qual que é mais difícil? Tem aquelas pesquisas na rua que falam assim: você morreria pelo seu marido? Eu não, ele que morre. E a maioria dos homens que perguntam, falam assim: eu morro. Por quê? Porque já foi colocado por Deus lá dentro dele. Então é muito, muito interessante isso. O que é o amor de Deus? O que Deus nos ensina aqui?
A maioria das vezes que a gente acorda de manhã e tem que ir para o trabalho, para o homem, né, tanto para a mulher também, quem falar que queria ir, que está numa vontade imensa de ir lá, ser moído igual uma cana, ele está mentindo. Trabalho do latim significa tortura. Então, mas a gente vai por quê? Por amor, porque tem pessoas que vão se beneficiar daquele sacrifício. E essa é uma decisão racional. O quarto ponto aqui, profunda afeição e compaixão, que deve ser o resultado das 3 bênçãos anteriores. Paulo diz aqui: então peço que me deem grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Parece fácil, né? Na teoria aqui parece simples, parece que é só praticar, parece que é só fazer, como a Bíblia está falando. Mas para nós humanos, que somos egoístas por natureza adâmica, é um grande desafio sermos espirituais para sermos humildes. Humilde não é aquele que se faz coitado, humilde é aquele que pensa pouco em si. Não é aquele que pensa pouco de si, é aquele que se sacrifica, pensa pouco de si, não está preocupado, assim como a Bíblia está falando, com interesses pessoais, desejo de receber elogio. Não, está preocupado em servir, em amor, em estar unidos, fazer tudo em prol da união. Aquele exemplo que a gente deu no casamento. A maioria das vezes, para os filhos também, vão fazer coisas que não estavam com vontade de fazer, não gostariam de fazer, vai ser doloroso, mas que vai ser para o bem de todos, que muitos vão se beneficiar por isso. Não é interesse pessoal, é o desejo de abençoar a todos que estão ao redor. Então, o quarto ponto que é ensinado aqui é a profunda afeição e compaixão, que devem ser o resultado das 3 bênçãos anteriores. É o que a gente estava falando também, sempre conversa sobre isso, que o discípulo não é o que você corre atrás dele, tem que cuidar dele, que tem que bajular ele. O discípulo é aquele que está junto, que está unido de alma, mente, está na mesa, diante da palavra, para a gente ouvir juntos o que Deus quer de nós e para a gente se levantar para praticar aquilo que Deus pediu. Isso gera em nós profunda afeição e profunda compaixão uns com os outros. É o que a gente sempre bate na tecla. Não dá para a gente ter afeição uns com os outros, não dá para a gente estar unido de alma, de mente, se a gente não sentar para compartilhar pensamentos, pontos, dores, alegrias. Não tem como. No culto de domingo, não tem como. Os irmãos já chegam aqui, os que chegam atrasados, loucos para ir embora. E os que chegam na hora, o culto acaba, tem que ir embora, porque no outro dia é cedo. Então não dá para ficar aqui até meia-noite, não tem condições. Então tem que ter um esforço da nossa parte para ter essa comunhão, para gerar essa afeição. Porque do contrário, vamos estar sempre juntos, mas nunca unidos. Sempre juntos, mas sem afeição. É aquele graça e paz, irmão, falso. É um graça e paz, irmão, por irmão que eu nem conheço. Que irmão que é esse? Irmão, não, mas tá, às vezes é muito sincero. Só o graça e paz. Mas graça e paz, irmão Maciel. Irmão Maciel, nem conheço irmão Maciel. Sei que ele vem na igreja, sei nem quem ele é. Graça e paz. Pronto. Não quero. Irmão não, irmão é muito perto. É longe, essa é longe. Graça e paz. Irmão não. É onde a gente se chama irmão em Cristo, mas não tem irmandade, não tem essa união. E a única coisa que gera essa união é o que Paulo estava ensinando para eles, é a humildade,
é essa disposição, esse viver em harmonia na igreja. Paulo está ensinando isso tudo para uma igreja, para irmãos de igreja, para uma igreja madura que estava ali. Ponto B aqui, era preciso haver unidade de pensamento, não é o mesmo que uniformidade, amém? Estava conversando isso com um pastor na terça-feira. É possível pensar de forma diferente em assuntos secundários e ainda assim manter-se a unidade. O que comanda isso é haver o mesmo sentimento, não a mesma opinião. Ninguém é chamado para concordar com tudo que eu falo. Ninguém é chamado para pensar igual a mim. Mas é possível haver diferença de assuntos, diferença de opiniões e mesmo assim manter a unidade. Acontece isso no casamento. Você casa com uma pessoa que tem opiniões diferentes, pensamentos diferentes, mas vocês estão o quê? Juntos, fazendo de tudo para permanecer em união, em unidade. A igreja também, ela é um casamento tanto com Cristo, como noiva, né, a metáfora, e unidos uns com os outros como em um só corpo. Então, por mais que as opiniões, por mais que o pensamento seja diferente, a Bíblia nos ensina a manter a unidade, a não remar um contra o outro, não ir contra, mas o respeito, a humildade mantém essa unidade. O que Paulo estava ensinando eles a serem humildes? Paulo não estava mandando eles terem o mesmo pensamento, mas não era a mesma opinião. E tem gente que, porque eu não tenho a mesma opinião, escolhe ou procura um lugar onde as pessoas vão ter a mesma opinião que eles ou elas. E não é assim, e nunca foi assim na igreja do Senhor. A gente vai olhar pelos apóstolos. Jesus tinha 12 apóstolos totalmente diferentes uns dos outros, e eles estavam ali juntos. E a igreja sempre foi assim. Todas as igrejas do Novo Testamento, elas tinham os seus problemas, elas tinham suas particularidades, suas situações ali, mas o desejo, o ensino era sempre para manter a unidade. A unidade é o seguinte: nós colocamos pessoas diferentes no mesmo lugar para pensar da maneira de Jesus, mas não indo uns contra os outros, mantendo essa unidade. Por mais que o meu pé, vou dar um exemplo aqui, o meu pé seja feio, por mais que a minha unha não seja linda, eu não saio amputando ela do meu pé, eu não saio amputando ela do meu corpo, não é verdade? Eu não concordo, eu olho assim e falo, não tem base, por que não é mais bonito, né? Não tem base, por que eu não sou mais bonito? Vou arrancar essa cabeça e comprar outra. Não tem como. Por que eu não sou igual o Leonardo DiCaprio? Né? Não tem como fazer isso. Esse é um exemplo que a gente dá para o corpo. Por mais que eu não concorde, né, com essa aparência física, eu tenho que viver em unidade, né? Eu prefiro estar com essa cara que não me agrada tanto, do que sem ela, não é verdade? Tem gente pior. Então, na vida cristã também é assim. Era preciso rejeitar o partidarismo. Quando dividimos, versículo 3, o corpo de Cristo por causa de opiniões ou preferências, há um claro sinal de falta de humildade. Silêncio fúnebre, isso é uma técnica de comunicação, viu, irmãos? As divisões só ocorrem quando nos consideramos superiores aos outros. É aquela velha questão de, eu gosto de tudo do meu jeito, ou não tem negócio. Eu sempre ensino isso na igreja quando tem um problema. Eu falo, olha, se fosse para ser tudo do meu jeito, primeiro que não seria uma igreja, seria uma empresa e eu seria o dono. Tem que fazer tudo que eu mando. Essa aqui é uma comunidade de fé, onde a vontade superior é a de Cristo, e segundo, nós temos que buscar o que fica melhor para todo mundo e o que não vai contrariar a maioria das pessoas. Não é o que eu quero,
Então o mais importante é que não é como você gosta que seja feita as coisas, é o que fica bom para todo mundo. E onde existem os problemas dentro das comunidades de fé da igreja, onde Paulo estava ensinando lá dos Filipenses, que não era para haver divisões ou partidarismo dentro da igreja. O que gera isso? A falta de humildade. Por que o humilde, que pensa menos em si, olha, eu não gosto. Teve um dia que eu lá em casa, eu não gosto de ver água no chão, principalmente água com sabão, assim, ó, lavando a casa. Meu Deus, meu arrepio todinho. Eu prefiro sair de casa. E um dia minha esposa chamou, meu serviço lá em casa é lavar a louça, né? A piada é essa, né? Que louça o que, né? A gente fala é lavar vazia, né? Fala louça para ficar bonito. Me chamou para lavar a área. Nossa, que lhe partiu meu coração. Eu enfezei. Disse, não vou lavar não vou ajudar não. Aí ela regalou o olho e falou, vou lavar sozinho. Você vai lá para dentro. Só de raiva. Eu lavei sozinho. Mas eu não gosto. Mas eu não fui chamado para fazer só o que eu gosto. Eu fui chamado para fazer o que é preciso fazer. E o que é um sinal de falta de humildade? Eu só faço o que eu gosto. Eu só faço o que eu quero, no horário que eu estou acostumado. Eu não posso ceder para nada e para ninguém, porque o mais importante sou eu e o que me agrada. Isso é um sinal de falta de humildade. A Bíblia ensina, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, existindo em forma de Deus, não usou para usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E na nossa vida, muitas das vezes a gente vai ter que se humilhar. Não é um se humilhar de ser rebaixado, de ser denegrido. É de se considerar menos importante para ver um sorriso no rosto do outro. Eu não gosto, eu odeio fazer isso, mas eu vou fazer, porque eu sei que isso vai... Você quer ver uma mulher feliz, é você ajudar ela em casa. Principalmente naquilo... Acho que foi um dos dias mais felizes da vida da minha esposa. Vendo eu lá igual um bobo, porque a gente também não tem experiência, né? Ela gasta 30 minutos e a gente gasta 1h30. E sofre, mas você vê o sorriso de soberba assim, ó, vai, você pensa que é fácil. Muitas pessoas falam assim, um dia os humilhados serão exaltados, eu estou só esperando esse dia, e já canta o sabor de mel, quando me vê na bênção vai se arrepender, porque viu eu passando na prova e não me ajudou. Mas a Bíblia diz, a Bíblia diz de maneira diferente, aquele que muito se humilhar será exaltado. Não é o que é muito humilhado. Tem gente que é muito humilhado porque precisa. Tem gente que toma mal resposta, levanta daqui e vai sentar lá no fundo, porque se considera muito superior. Tem gente que fica triste porque o pastor Marcos estava assando carne lá, postou e não chamou ele, porque ele pensa que deveria ser convidado. Ele deveria, porque ele é. Não é assim. A Bíblia diz e ensina também que quando a gente se humilha, a gente fica no nosso canto, não se considera superior, você é colocado no lugar de quê? De honra, porque você não pensa muito em você não se acha. Então, as divisões só ocorrem quando nos consideramos superiores aos outros. E com Cristo nós aprendemos o quê? Que Jesus, ele abriu mão da glória dele para existir em forma humana. E em forma humana ele não foi servido, ele serviu. Ele não sentou em trono, ele foi servo, ele se humilhou até a morte. É o grande desafio para nós como cristãos, nos humilharmos. Segundo, o exemplo de Cristo. É isso que a gente já está falando. Jesus Cristo tinha todos os motivos para pensar só em si mesmo. Ele é Deus eterno, não devia nada a ninguém e sempre foi efetivamente superior a tudo e a todos. Mesmo assim, ele abriu mão de sua glória, fez-se homem e morreu da forma mais humilhante que um ser humano poderia. Ao inserir este argumento, Paulo apresenta uma das mais belas e profundas doutrinas a respeito da pessoa de Cristo, sua
que nossas. Declarações da maior importância são feitas nesses 6 versículos. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo é Deus, versículo 6. A versão revista e atualizada traz subsistindo em forma de Deus, que quer dizer, sendo da mesma essência de Deus. Algumas correntes teológicas e alguns da época de Cristo não consideram ainda hoje, naquela época também, Jesus como Deus. Mas dentro da nossa fé, Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Jesus andando, ele era Deus, ele nasceu com a mesma essência e com o mesmo poder de Deus. Segundo, o Senhor Jesus Cristo é homem, verso 7. Ele abriu mão de sua glória e fez-se carne. João, sem o J, 1,14. Através do milagre da encarnação. Tem uns que vão dizer, não, ele era só um homem, e outros vão falar, ele era somente Deus. Não, mas ele era 100% homem e também 100% Deus. Então tudo que a Bíblia diz que ele passou, ele sentiu como homem, e tudo o que ele fez, ele também fez porque ele era Deus. O Senhor Jesus Cristo foi exaltado. O Senhor Jesus Cristo a si mesmo se humilhou. Isso aqui é importante a gente entender, aprender e praticar. Foi uma decisão sua, por amor. Ele afirmou claramente que abria mão de sua vida voluntariamente. João capítulo 10, 17 e 18. Então, Jesus a si mesmo se humilhou. Foi uma decisão dele por amor. Isso aqui é igual ao casamento. É por isso que Cristo é o noivo. Quando a gente assina um documento, põe aliança no dedo, a gente está declarando que vai se mesmo humilhar até que a morte nos separe para conseguir viver. E Jesus, ele decidiu por amor se humilhar. Foi decisão dele. Ele afirmou claramente que abria mão da sua vida de forma voluntária. Então não mataram Jesus. A história conta que ele foi morto, que ele foi preso. Não, ele se entregou. Ele se entregou para ser preso, para ser humilhado, para ser maltratado, para ser crucificado. Lembra que ele era Deus? Quando os ladrões falaram, então desce da cruz, os soldados zombaram dele. Então se você é Deus mesmo, desce da cruz. Ele falou, eu posso descer, mas eu não vou. Eu estou aqui porque eu quero. Quando Pedro defende Jesus, Jesus fala, Pedro, embainha tua espada, pega a orelha do soldado, coloca no lugar. E ele fala, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, o Pai enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Eu estou me entregando de forma voluntária. Jesus se humilhou desde o nascimento, aonde ele nasceu, até o dia da sua morte. Jesus é o maior exemplo, o maior modelo. Ele é o bom pastor, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Ele deu a vida, ele se humilhou. É o grande exemplo. Às vezes a gente fala, nossa, que humilhação que eu passei hoje. A irmã passou por mim, nem deu a graça e paz. Nem olhou, nem me cumprimentou hoje. Eu sou pastor dessa igreja, que humilhação, não posso passar por isso. Que humilhação, eu tive que lavar o banheiro. Que humilhação, eu tive que colocar água no copo para o pregador. Não, que humilhação foi hoje naquela igreja. Eu entrei, eu molhei todo. Nossa, que humilhação. Que humilhação o quê? A gente está longe de ser humilhado. Mas a Bíblia nos ensina a nos humilharmos, a nós mesmos nos humilharmos. O Senhor Jesus Cristo foi exaltado à mais alta posição. Não há ninguém que lhe seja superior. Seu nome, isso é, sua posição e autoridade, são insuperáveis para sempre. Então, ele foi exaltado, mas
Antes de ser exaltado, ele a si mesmo se humilhou. Tem gente que fica com vingança no coração, repito, um dia os humilhados serão exaltados, a irmã Maria Tereza vai ver, aí ela vai ver. Tem um menino que trabalha comigo que fala assim: quando eu pegar a herança do meu pai, na hora que a herança do meu pai sair, eu vou comprar um carro, vou colocar som, vou comprar uma casa. O irmão Maciel já entendeu quem que é. O irmão Maciel conhece. Aí o povo vai ver comigo, quem me humilhou. Mas ele não é cristão não, então ele está perdoado. Mas para quem é cristão, essa vingança não convém. Para quem é filho de Deus, principalmente, quem defende é o pai, né? No colégio, eu lembro da primeira série, quando eu estudava na escola profética, Menino Jesus, eu falava assim: vou chamar meu pai. Vou chamar meu pai. E olha que meu pai era separado da minha mãe, não tinha nem jeito de chamar. Mas eu ameaçava. E hoje, como filho de Deus, você não só pode chamar seu pai, como seu pai está vendo o que você está passando, seu pai vai te defender. A Bíblia diz: a vingança é minha, diz o Senhor, e está tudo bem. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Um dia essa verdade será confessada. Ele é o Senhor de todos aqueles que creem, que reconhecem, e como dos que não reconhecem também, dos que não reconhecem, dos que não aceitam, dos que se dizem ateus. Jesus é Senhor de todos. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra, ou aqui, ou no dia do grande julgamento, vão ter que confessar. Ninguém vai ficar sem confessar. Ninguém vai. A Bíblia diz que se a Bíblia diz que toda língua confessará, toda língua confessará. Por mais que eles não creiam que o Senhor existe, por mais que eles não tenham fé. Então, essa verdade é confessada como desde hoje por aqueles que creem nele, e outros o farão para a sua condenação. Tem gente que vai falar: o Senhor, eu reconheço que tu és o Senhor, e o Senhor vai os condenar, porque não confessaram isso e não creram nele a tempo. João 3,18. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Versículo 17 diz que ele não veio para condenar o mundo, para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Já no versículo 18 está o decreto: quem crê vive, quem não crê está condenado. Amém? Ele não falou que eu vou abençoar ele, mas a minha aliança é com Isaac. Isso. É o que a gente chama de graça comum. Tem a graça comum e a graça especial. Deus faz chover sobre bons e maus e justos e injustos. Quer dizer que Ele abençoa. Tem gente que é ímpio, muito abençoado, muito mais próspero e saudável do que os justos. Mas isso não significa que o final vai ser feliz. O final vai ser feliz. É o que a gente sempre ministra, a história do rico e Lázaro. Não é verdade? Um ímpio muito próspero, mas que teve um final terrível. O salmista lá, quando está murmurando contra Deus, porque ele é um justo vivendo uma vida tão ruim, e ele olhando a prosperidade dos ímpios, aí ele entrou no templo do Senhor, o Senhor fez ele ver o final da vida dos ímpios, e ele voltou e se arrependeu. Eu prefiro estar com o Senhor, não ter inveja da vida do ímpio. O padrão do testemunho. Após esse parêntese glorioso para apresentar um exemplo de Jesus, o apóstolo retoma o argumento deixado no versículo 4 e acrescenta novas exortações. O desenvolvimento da salvação é o amadurecimento na caminhada cristã. Não quer dizer que possamos fazer alguma coisa para colaborar com a nossa redenção, mas fala do crescimento daqueles que já foram remidos por Cristo. Então, não é só ser salvo, não é verdade, irmã? Tem gente que pensa: agora eu criei em Cristo, eu fui batizado, agora é só ir no culto e esperar Jesus
voltar. Mas existe algo chamado esse desenvolvimento, o amadurecimento da nossa caminhada cristã, o nosso crescimento daqueles que já são salvos. Então nós precisamos crescer. A Bíblia diz que Jesus lá, o menino crescia na graça e no conhecimento. Então agora salvo, eu vivo para agradar o Senhor e crescer, aumentar o meu conhecimento, crescer em graça, amadurecer. É onde você vê crente assim, com 30 anos de igreja, não tem maturidade nenhuma. 30 anos de igreja. O que foi, irmão? A irmã Tereza não falou comigo hoje. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, eu estou falando, é você mesmo. É você mesmo, você tinha que estar ajudando eu a abraçar todo mundo. Você está com bicão. Que isso? Tem que amadurecer, tem que crescer. E isso eu não julgo, mas isso tem que ser ensinado. Não é só eu ser salvo. Eu sou salvo, eu tenho um nome escrito no livro da vida, o Senhor não vai riscar. Então tá bom, eu vou sentar em cima desses versículos, vou ficar no banquinho, tá. E agora, e o galardão? E agradar o Pai? E crescer? Isso é um instrumento melhor nas mãos do Senhor. Tem gente que não importa com isso. Tem gente que não importa. É os que vão ser salvos como que pelo fogo. Quando vier o fogo para provar as obras, vai sobrar nada, vai entrar lá no céu, mão a banana. Então nós que já somos salvos, hoje nós não vivemos mais para sermos aceitos por Deus, não lutamos mais para entrar no céu, não precisa. Você não pode contribuir para a sua salvação, você não pode contribuir para você entrar no céu, mas você pode contribuir para o seu crescimento no Senhor e para que você seja um instrumento para a salvação de outras pessoas. É como a irmã enfermeira, não é? Vou dar um exemplo. A senhora é enfermeira, né? Qual que seria o sentido da irmã estudar tudo que ela estudou, ter a capacidade que ela tem, para ela sentar lá na casa, ou ela ir para o hospital trabalhar e sentar e falar assim: eu sei fazer, eu sei ajudar, mas não vou fazer nada. Ou ter aprendido tudo, segurar o diploma na mão, fazer nada, vou ficar no meu canto. Não tem lógica. É injusto, tanto com ela, quanto com as pessoas que ela poderia ajudar. E na vida cristã também é isso. O Senhor nos salva para um propósito. Ele resgata a gente do lamaçal do pecado, dá uma nova vida, uma nova história, para Ele poder usar a gente. Ele dá dons para a gente, para Ele usar a gente. E tem muita gente pegando o talento e enterrando, para não dar muito trabalho. Dá trabalho mesmo, mas no final do mês não tem uma recompensa, irmão. Aqui, a irmã estava contando mais de 4 anos sem pegar férias e tudo. Aí Deus tem misericórdia dela, vai pegar férias e tudo. Mas tem recompensa no reino de Deus também. Hoje eu não estou interessado mais, ela não está interessada mais em ser enfermeira, ela já é, não tem como anular mais. Não está interessado mais em reconhecimento, já a vontade depois que já tem é esconder, né? Não sou eu não, para ter menos trabalho. Agora a gente trabalha por recompensa, por galardão, para agradar o Senhor, para ser um profissional ou um cristão melhor para Deus e para as pessoas que estão do lado. Tem gente que está do llado, que eu falei no culto, sabe o Salmo 23, versículo 1, e só a metade do versículo, só o ponto A. E tem gente que já leu a Bíblia toda. Teve um que chegou aqui, pastor, vou contar para o senhor. Eu estou terminando o seminário, mas eu não quero ser pastor, eu não sou pregador, eu não quero fazer nada. Mas ele fez questão de falar que ele era estudado. Então eu já sei o que você vai ser. E foi dito certo. Ele era crítico. Um domingo ele criticou o som, no outro dia ele criticou a luz, no outro dia ele criticou a voz, no outro dia ele criticou a palavra, no outro dia ele criticou o chão, no outro dia ele criticou a cadeira, no outro dia ele criticou o jardim. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor. Aí eu reclamei pro dono da igreja, né? Com o joelho dobrado. Aí logo o irmão deu uma sumida, ele mandou mensagem para mim:
Mas a gente conversa até hoje. Mas ele disse que ia procurar outra igreja. Depois eu fui saber que ele passou só em 12. Em um ano. Um mês em casa. E não está em nenhuma hoje. Agora ele é na igreja Batista da Bicicleta. Só anda de bicicleta. Não é você não, viu, irmão Marcos Menezes? Sabe? É gente que Deus deu, Deus capacitou. Gente que aprendeu, mas não quer. A gente é salvo para a gente crescer e colaborar. Ninguém está falando para você deixar de viver para a igreja. Não, às vezes você vai crescer para ser um marido melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Tenho certeza. Qual que você preferia pilotar o avião que você vai viajar? O ímpio cachaceiro que usa droga ou o crente? O crente já subentende que ele não bebe, não fuma e não usa droga e cuida da saúde. Todo mundo queria o crente, né? Por mais que ele não seja. Então, para a gente ser uma bênção até para a sociedade. Tem pais ímpios hoje que falam assim: eu vou pôr meu filho lá na igreja, no colégio cristão. Bebe, fuma, usa droga e rouba. É criminoso. Mas eu vou pôr meu filho aqui que eu quero o melhor para ele, mesmo tendo o melhor para si. Então, até para a gente ser uma bênção para a sociedade, é importante a gente crescer como cristão. Às vezes você não vai fazer nada na igreja mesmo, mas você é uma bênção onde você está. Então não posso me contentar porque agora eu fui batizado, eu sou salvo, o nome está escrito na vida. Você é um instrumento diferente de todos os outros. Não tem ninguém aqui igual. Todo mundo aqui vai ser usado de uma forma diferente para Deus. Então não tem como cruzar o braço porque a irmã Maria Tereza já está fazendo. Não tem como. A gente aprende isso pela palavra, esse desenvolvimento e amadurecimento. A forma por excelência para testemunharmos de Cristo é fazer tudo sem queixas e discussões. O próprio Jesus havia dito que nós seremos conhecidos do mundo pelo amor que temos uns pelos outros. O exemplo da irmã Valdeir. Falei seu nome, não vou pôr na internet, mas tá tudo bem, não é mentira. Parentes dela que são crentes, dando mau testemunho perante dos que não são. Aí a pessoa vira e fala: por isso que eu não sou crente. Por isso que eu não sou crente, que se for para ser crente igual a vocês, eu prefiro não sei. E a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelo mundo, pelo amor que temos uns pelos outros. Nossa, que povo unido, que povo, que amor. Quando abre a rede social da igreja para olhar, eu falo assim: eu vou lá para ver se pelo menos isso que está aqui é verdade. Tem gente que... Então é bíblico isso. A unidade da igreja é a sua maior propaganda. A maior propaganda não é assim, ministério infantil com psicopedagoga, prédio com ar-condicionado, cadeira acolchoada e pastor, psicólogo, psicoterapeuta com terapia ocupacional grátis no gabinete da igreja. Isso não é propaganda. A maior propaganda da igreja é a sua unidade. Ao mesmo tempo, contendas entre o povo de Deus são a sua maior vergonha. Quando tem lá o Fuxico Gospel no Instagram, que acontece... Uma igreja lá no Pará teve um escândalo. O ímpio que vê fala: toda igreja é igual. Toda igreja é igual. Por isso que eu não vou na igreja. Todas as igrejas são assim. Todo pastor é ladrão. Todo crente é desonesto. Eu não faço negócio com crente, porque um descrente que diz que é crente foi lá e fez errado. Então o mau testemunho envergonha Deus, e o povo de Deus é envergonhado por essas contendas. Eu processei a Andressa lá, Urac, processou a Universal por causa das ofertas que ela deu. Ela deu porque ela quis. E por outras coisas também, né? Uma manipulação ali. Mas, fulano, pastor está processando o outro, o irmão está processando que é o dízimo de volta. Não, eu não quero estar no meio desse povo, não. E um monte de gente vai para o inferno por causa dessas contendas. O desejo de Paulo é que eles fiquem firmes até o fim. A perseverança é prova de uma fé robusta. Eu sempre gosto de citar o exemplo das irmãs fundadoras da igreja que estão aqui. Tanto de coisa que elas já passaram e já viram aqui dentro dessa igreja, desde que a igreja era na garagem ali na frente. E elas sempre falam assim: eu não saio, eu estou aqui por causa de Jesus. Isso é uma fé robusta. A gente vai orar e Deus vai resolver. Amém. E ponto. Então, a perseverança. Eu não vou desistir não, vou perseverar. Estando fácil, difícil, mais ou menos. Vamos perseverar aqui que Deus vai cuidar. Deus está no controle. E Deus não sempre esteve no controle?
Tem gente, não, vou desistir. Vou desistir dessa família, vou desistir desse filho, vou desistir desse casamento, vou desistir dessa igreja, vou desistir desse emprego, porque não tem jeito, não. Que não tem. Se Lázaro que estava morto 4 dias ressuscitou, e o resto? Não tem nada impossível para Deus. Então essa perseverança, como eu falei no começo, tem gente que desiste porque eu não cumprimentei no domingo. Eu não cumprimentei mesmo não, irmão. Estou aqui pregando, na hora que eu acabei aqui, aí eu abracei um, você já entrou no carro e foi embora. Amém. Mas não tem como. E na célula também não quer ir, né, pastor? Nem se tiver comida. Nem se tiver só churrasco. Ele mesmo estava disposto a ser oferecido como uma oferta de bebida ou libação, ou seja, entregar sua vida por amor a Cristo e aos filipenses e a Cristo. Esperava, portanto, que seus irmãos estivessem dispostos também a ir às últimas consequências por sua fé. Então, por que a gente é disposto a suportar e às últimas consequências? Não é, em primeiro lugar, por causa dos irmãos da igreja, não é por causa da igreja, é por causa da minha fé, da sua fé. Você tem que perseverar. Não é condicionalmente às pessoas, é condicionado a Cristo, ao que Cristo já fez. Não é com as pessoas, com o ser humano. E último aqui, rapidão, o exemplo de Timóteo e Epafrodito. Paulo esperava enviar esses 2 irmãos como portadores da carta. Por que Paulo enviar os irmãos? Porque Paulo estava preso, né? A gente já sabe. E também para ter notícias mais acuradas sobre a situação espiritual dos filipenses. Ambos são altamente recomendados pelo apóstolo. A irmã Valdeir, quando trouxe a carta dela, né? Teve um jovem que saiu dessa igreja aqui, irmã. Pensa num menino abençoado negativamente. Ele é como o pastor falou, o ilusionista de jovens da igreja. Várias vítimas comprovadas. Aí ele foi para uma igreja nova e ele pediu para mim a carta dele de recomendação. Eu falei assim, me dá o nome do seu pastor aí agora, que eu vou recomendar para ele como é que lida com você. Carta eu não vou te dar não. Recomendar você de quê? Vou contar o que você... E eu contei. Só que ele fez vítima lá. Ele fez vítima. Quando eu contei, ele já tinha feito vítima. Mas ele queria a carta para o povo pensar que ele era uma bênção, né? Mas só que não era não. Então Paulo aqui está recomendando Timóteo e Epafrodito. Timóteo tinha acabado de se unir à equipe missionária de Paulo quando eles chegaram a Filipos. Ele tinha acompanhado a história daquela igreja desde sua fundação e tinha grande apreço e preocupação com ela. Este, infelizmente, não era o caso de todos os líderes ou ensinadores daqueles dias. Alguns buscavam seus interesses pessoais acima do interesse de Cristo. Epafrodito é para o apóstolo um irmão. Olha tanto que é lindo isso aqui. Primeiro ele é irmão. Depois ele é cooperador. Depois ele é companheiro de lutas. Ele tinha vindo trazer a Paulo a oferta enviada pelos filipenses. Pode ser que ele fosse um líder na igreja dos filipenses e certamente era muito amado por eles. E ele ficou gravemente doente, bem provavelmente durante o trajeto até Roma para se encontrar com Paulo. As condições de viagens naqueles dias expunham as pessoas a muitos riscos. Então ele não foi de ônibus nem avião e não era fácil fazer o que Epafrodito fez, né? O trabalho dele foi complicado, essa viagem, e ele era uma pessoa de confiança porque a oferta estava com ele, não é verdade? Se Judas era ladrão, Epafrodito não era, ele era alguém de confiança daquela igreja e quase morre para poder contribuir com a obra do Senhor ali, servindo os irmãos através da vida do apóstolo Paulo. E a lição do dia é: diante de um Salvador divino, que se faz homem para nos salvar, só nos resta cultivar com nossos semelhantes, em especial com os nossos irmãos de fé, o amor prático, a conciliação e a humildade.
A natureza de Cristo e o mistério da encarnação estão além da capacidade de compreensão pela limitada lógica humana, mas não está além da capacidade de crer. Quando o Espírito Santo abre os olhos da nossa fé, as verdades sobre a pessoa de Jesus se tornam claras ao nosso coração, ainda que não totalmente claras ao nosso intelecto. Amém?